Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, espero que estejam conseguindo fazer as atividades que nós temos enviado para vocês. E mais do que tudo, espero que esse período, possa passar depressa e logo estejamos em sala de aula, voltemos à nossa rotina normal, com os nossos conteúdos, nossas aulas, o que já estávamos de costume, né? E enquanto esse dia não chega, eu vou dar essa aulinha aqui para vocês, falar um pouco sobre tonicidade. O que é tonicidade, tia Priscila? Sobre as sílabas tônicas, sobre acentuação. Vou falar um pouco sobre esse assunto aqui nessa aula, tá bom? E qualquer dúvida que surgir, vocês podem entrar em contato comigo, certinho? A tia Priscila vai colocar aqui os slides para que vocês possam ir acompanhando, tá bom? Eu farei a explicação e vocês vão seguindo por aqui e também pelas páginas do livro, porque os exercícios e os conteúdos estão nas páginas do livro de vocês também, tá bom? Então vamos começar com as sílabas e os sons. O que está sendo visto até esse momento, né? Primeira coisa é sobre a palavrinha que a tia Priscila disse, tonicidade, né? Tia Priscila, que palavrinha diferente, né? Vem de tônica, de sons mais fortes, tá bom? Então, olhem só, quando nós pronunciamos uma palavra, nós vamos perceber que em todos os casos, todas as palavras que nós pronunciamos, elas possuem uma sílaba que é pronunciada com mais força. Sempre tem. Pode ser a maior palavra ou a menor. Todas apresentarão uma sílaba que seja mais forte, que nós pronunciamos ela com maior força, com maior entonação, tá bom? Essa sílaba que nós pronunciamos com mais força, ela é chamada de sílaba tônica. Então, o que é sílaba tônica, tia Priscila? É aquela sílaba que nós pronunciamos com mais força na palavra. E desde já a tia Priscila traz, né, a regrinha, uma sugestão, né? Nós falamos que é um macete para que consigamos encontrar a sílaba tônica. Chame a palavra. Como assim, tia Priscila? Imagina que você chegou lá na casinha do seu colega e você precisa chamá-lo. Amigo! Então você chama a palavra, né? Como se você tivesse, claro que a gente não vai gritar, mas como se a gente estivesse chamando. Amigo, colega. Percebam que em uma sílaba nós ficamos mais tempo. Nós a pronunciamos com mais força. Essa é, então, a sílaba tônica. Olhem só alguns exemplos aqui que nós temos. Olhem algumas palavrinhas. Abacate, estudante, escola, espirro, celular, magia, cadeira, especial. Vou até fazer o exemplo, né? Vou fazer a dica aqui que eu coloquei para vocês. Vou colocá-la em prática. Abacate. Olha, eu acabei de verificar que a minha sílaba tônica é o K. Estudante. Olha, acabei de chamá-lo também. Dan foi a sílaba que eu fiquei mais tempo, que eu precisei de colocar mais força. Escola. Também fiquei lá no có. Espirro. Fiquei lá nesse pir. Aí, certo? Celular. Magia, cadeira, especial. Percebem? Nós ficamos mais tempo. Essas sílabas, a impressão que a gente tem é que elas são prolongadas, porque a gente precisa naturalmente colocar mais força na pronúncia delas. Então, aqui estão as sílabas tônicas já destacadas e nós podemos fazer essa verificação. Agora, e lembrando que todo esse conteúdo que a tia Priscila está explicando aqui, ele vai aparecer no livro de vocês da página 106 até a página 113, tá bom?
Olhem só, se nós temos as sílabas tônicas, que são aquelas pronunciadas com mais força, o contrário da sílaba tônica vão ser as sílabas átonas, que são todas as outras sílabas que constituem, que também fazem parte da palavra, só que não são pronunciadas com tanta intensidade, tá bom? Essas são as sílabas átonas. Então, o que são as sílabas átonas, tia Priscila? Aquelas sílabas que nós não pronunciamos com tanta intensidade como as que vimos anteriormente, tá bom? Então, vamos adiante. Sempre vai aparecer aqui, vão aparecer aqui as páginas embaixo para que vocês possam acompanhar pelo livro. Agora, olhem só. Em algumas palavras, nós teremos uma marcação, nós teremos um indicativo da sílaba tônica. Se esse indicativo apareceu, a gente identifica facilmente a sílaba tônica. Olhem só, vamos voltar lá naquele outro exemplo, nesse aqui. Quando nós temos essas palavras aqui, para identificar a sílaba tônica, a tia Priscila já deu a dica. Nós precisamos chamar a palavra. Agora, quando nós chegamos nas palavras que são marcadas por esse acento gráfico, olha, já dei a dica, já contei. Quando nós temos a presença do acento gráfico, imediatamente conseguimos identificar qual é a sílaba tônica. Lembrando que aqui em acentos gráficos, a tia Priscila está falando do acento agudo ou acento circunflexo, ou o tracinho, ou o chapeuzinho, ok? Olhem só as palavras. Hábito, não é hábito, aqui é hábito, olhem o acento. Metrô, não é metro, para marcação de comprimento, né? Não é metro. Orelhão, e aí daqui a pouco a tia Priscila vai explicar sobre o tio. Bambolê, café, lâmpada, árvore, estômago. Olhem só, nós temos então aqui a presença do acento, dos acentos. Olhem só, vocês notaram que a presença do acento gráfico definiu qual que era a sílaba tônica? Olhem só, eu até separei aqui as palavras que têm acento agudo e as palavras que têm acento circunflexo do slide anterior. Deixa só a tia fazer uma coisinha aqui, só porque o Rzinho não tinha sido sublinhado aqui, mas é só uma questão de sublinhar, tá bom? Só para que esse R não fique separado, certinho? Pronto, sem problemas. Voltemos aqui onde nós estávamos, tá bom? Olhem só aqui. Nós temos então as palavras com os acentos, né, as palavras que apresentaram acento agudo ou as palavras que apresentaram o acento circunflexo. Além do desenho desse acento ser diferente, nós temos o tracinho, no outro nós temos um símbolo que parece um chapeuzinho, nós temos uma diferença sonora, porque se estamos falando de sílabas tônicas, de acentos, a gente entra na questão do som. É o som que vai ser diferente. Nós precisamos pronunciar e escutar as palavras para que consigamos identificar o som. Olha a diferença. Quando nas palavras aparece o acento agudo, nós temos um som que também é agudo, um som que é aberto. Olhem só, hábito, café, árvore. As palavras com o acento agudo, esse som a gente abre a boca, a gente coloca o som para fora mesmo. Percebe, tia, mas todas as palavras são com a boca aberta. Vamos perceber a diferença? Algumas palavras, o som ele vai sair mais pelo nariz, outras vai ser mais baixo, né? Como se a gente estivesse falando assim, mais para dentro mesmo. Essa é a impressão sonora que nós temos, tá? Aqui a tia Priscila está falando de impressão sonora, tá? Olhem só, metrô,
Olha, o som já ficou mais grave, já ficou um som fechado. A gente fala, a voz, ela fica mais aqui nessa região da garganta, mais lá na parte interna da boca, né, do nosso aparelho, chama-se aparelho fonador. Cada uma das partes que nós utilizamos ao pronunciar uma palavra, tá bom? Olhem, metrô, bambolê, lâmpada. Eu não estou falando para fora, para que o som saia e seja agudo, seja alto, como em hábito. Olha a diferença. Hábito, lâmpada, café, bambolê. Percebam a grande diferença que o acento gráfico causa no som das palavras. Os acentos agudos, então, nós sempre precisamos pronunciar dessa forma que o som seja agudo, que o som seja aberto. E as palavras que apresentarem o acento circunflexo, nós percebemos que o som fica um pouco mais abafado, é esse som fechado, esse som mais grave. Aqui só o balãozinho, foi só uma questão gráfica aqui também. Às vezes acontece só porque quando a gente projeta, algumas modificações podem acontecer, tá bom? Então, aqui nós temos a marcação com os acentos, que podem ser o acento agudo ou o acento circunflexo, diferenciando como que o som das palavras irá acontecer. Continuando aqui, nós ainda estamos, né, dessas páginas que vão da 103, da 106, desculpe, até a 113. Tia Priscila, você falou então sobre o acento agudo e o acento circunflexo, só que você não falou do tio. Ah, por que será que a tia Priscila não falou do tio? Porque o tio, nós falamos que ele é uma marca de nasalização. O que é isso, tia Priscila? É porque o tio faz com que o som saia mais pelo nariz. Quando nós vamos fazer a pronúncia, o som é de on, ans, ons, ãos. Não é o som aberto, como nós vimos, né? Como em café. Não é o som fechado, como em metrô, é um som nasal. Maçã, manhã, olhem, nhã, hortelã, anões, ões, tá bom? Então, nós falamos que o tio traz essa marca de nasalização. E nem sempre o tio vai, onde o tio está, é a sílaba tônica. Olhem só, é isso que é a questão mais importante. Se aqui no acento agudo e o acento circunflexo, onde eles aparecem, essa é a sílaba tônica, no caso do tio, existem palavras que ele não indica a sílaba tônica, como nos casos das palavras sótão, órgão, órfão, bênção. Nessas palavras, o tio só faz com que o som se torne nasal, porque nós temos a presença de outros acentos. Nós temos o acento agudo e o circunflexo, tá bom? Então, nesses casos aí, onde o tio está, nesse balãozinho aqui de cima, onde o tio está, não é uma sílaba tônica. Nos casos de baixo, sim, porque nós não temos a presença de outro acento, tá bom? Então, quando não há outro acento, só tem o tio, aquela sim será a sílaba tônica, tá bom? Por isso que o tio não apareceu no slide anterior, onde o acento aparece e a gente já identifica a sílaba tônica. No caso do tio, nós precisamos ter muita atenção com a pronúncia e se há ou não a presença de outro acento. Tá bom, meus amores? Tia Priscila espera que até aqui esteja tudo tranquilo, tá bom? Recapitulando então, nós temos palavras que são formadas por várias sílabas. Uma dessas sílabas é a sílaba mais forte, então ela é chamada de sílaba tônica. A sílaba tônica pode ser identificada pela presença de um acento.
Se não tiver acento, a gente faz aquele macetinho, a gente coloca em prática a regrinha de chamar a palavra. Abacaxi, alfinete. Nós vamos chamar essa palavra e assim conseguimos identificar qual é a sílaba tônica. As outras sílabas que não são as sílabas tônicas são chamadas de sílabas átonas. Para identificar uma sílaba tônica, nós podemos contar com o auxílio dos acentos. Quando o acento agudo ou acento circunflexo aparece uma palavra, nós identificamos ao olhar qual é a sílaba tônica, qual sílaba nós precisamos pronunciar com mais intensidade. Se o acento for agudo, nós pronunciaremos o som de forma mais aberta. Café, árvore, hábito. Se o acento for o acento circunflexo, nós pronunciaremos o som de forma mais fechada. Metrô, bambolê, lâmpada. No caso do tio, nós precisamos ver se há um outro acento. Porque se tiver um outro acento, a sílaba em que o tio está não é a sílaba tônica. Então, temos que prestar atenção para ver se o tio é só um indício de nasalização, de que esse som vai ficar aqui pela região do nariz, ou se realmente é a sílaba tônica. E nós conseguimos fazer isso através da pronúncia, tá? A regrinha, a dica do chamamento, de chamar a palavra, se aplica aqui também. Sótão, órgão, órfão, bênção, maçã, hortelã, anões, põe, opinião, tá bom? A regrinha vale aqui, a gente consegue aplicá-la em todas as palavras e assim identificamos qual é a sílaba tônica, tá bom? E as sílabas que não são essas que são as sílabas tônicas, né? As que não são as sílabas mais fortes, né? Se eu tenho uma palavra, eu tenho a sílaba mais forte, que é a sílaba tônica. As outras sílabas que formam essa palavra também, que estão nesta palavra, são as sílabas átonas. Então, o que são as sílabas átonas, tia Priscila? São as sílabas que não são pronunciadas com tanta força como as sílabas tônicas. Tia Priscila, e que mais que tem a ver então com essas tais dessas sílabas tônicas? O que essa tal dessa sílaba tônica tem mais a dizer para nós? Que nós temos uma classificação. Dependendo da posição em que a sílaba tônica se encontrar, as palavras receberão diferentes classificações. Olhem só. Dependendo da posição em que a sílaba tônica está localizada, cada palavra receberá uma classificação, tá bom? Lembrando que essa classificação, nós contamos a sílaba da direita para a esquerda, né? Nós não vamos da esquerda para a direita, nós começamos de cá, tá bom? Da direita para a esquerda. Contaremos a última, contaremos a penúltima e contaremos a antepenúltima, tá bom? Porque, dependendo da posição da sílaba tônica, a palavra receberá uma classificação diferente. No caso das palavras que possuírem a última sílaba tônica, nós temos as palavras chamadas oxítonas. Olhem só, abacaxi, sofá, dominó. Todas essas palavras têm a última sílaba tônica. Então, elas serão chamadas de oxítonas. Quando a sílaba tônica estiver posicionada lá na penúltima sílaba, nós teremos palavras chamadas paroxítonas. Então, a penúltima, estrela,
cidade, fóssil. Nesse caso, então, nós temos a penúltima sílaba tônica. E quando a palavra apresentar a antepenúltima sílaba tônica, nós teremos palavras proparoxítonas. Olhem só. Última, música, acadêmico. Tia Priscila, tem como ser antes da antepenúltima? Não, não tem como. A sílaba tônica ou será na última, ou será a penúltima, ou será na antepenúltima. E tem uma regrinha aqui. No caso das palavras proparoxítonas, quais são as paroxítonas, tia Priscila? Aquelas em que a sílaba tônica está na antepenúltima posição. Sempre que as palavras forem proparoxítonas, elas serão acentuadas. Olhem aí, última, música, acadêmico. Sempre a regra é toda palavra proparoxítona é acentuada. Certinho? Meus amores, esse é o conteúdo é a explicação que revisa o conteúdo dado nesses últimos dias e que auxilia vocês, né? Eu sei que nós temos alunos que já estão assim, né, que já estão conseguindo acompanhar diariamente as atividades da plataforma. Sabemos também que alguns agora que estão conhecendo essa ferramenta. Então esse vídeo vem para auxiliar, tá bom? Auxiliar nesses conteúdos e de modo que vocês consigam também imaginar como que a tia Priscila trabalharia com vocês em sala de aula, né? Apesar de estarmos separados fisicamente, esse recurso de uma videoaula, ele vem para nos aproximar. Então, apesar de estarmos distantes fisicamente, é possível estarmos próximos por esse canal aqui, por essa via de transmissão, né? Pela internet, ela vem facilitar, assim como vocês falaram lá na atividade de produção de texto para a tia Vivian, que o e-mail, que a internet vem facilitar a comunicação, para nós nesse momento, essa ferramenta serve para nos aproximar. Então, espero que vocês assistam a essa aula, que ela venha esclarecer as dúvidas que porventura tenham surgido ou que possam surgir. E em caso de qualquer outra questão que não foi colocada aqui, que se surgir a necessidade de mais alguma explicação, basta vocês me informarem que a tia Priscila vem, volta nesse conteúdo, nós trabalharemos melhor, trabalharemos mais e a tia Priscila está à disposição para ajudá-los, tá bom? Então, a tia Priscila vai só recapitular aqui mais uma vez para encerrar essa aula, tá bom? Nós temos nas palavras as sílabas que podem ser tônicas, né? Nós teremos a sílaba tônica e as demais são as sílabas átonas. O que é a sílaba tônica, tia Priscila? Aquela pronunciada com mais força, com mais intensidade. As outras são as sílabas átonas, porque nós não precisamos de tanta força para pronunciá-las. Para identificar qual é a sílaba tônica, basta eu chamar a palavra música, estrela, que eu consigo identificar. A sílaba tônica é aquela em que eu demoro mais, que eu coloco mais força. Além desse recurso do chamamento, nas palavras que apresentam acentuação gráfica, a presença do acento agudo ou acento circunflexo também indica qual é a sílaba tônica. No caso do tio, nós precisamos verificar se o tio é o único acento daquela palavrinha, porque pode acontecer que haja outro acento. Então, nesse caso, a sílaba que o tio está não será a sílaba tônica. Porém, se tiver só o tio, fica mais fácil da gente identificar. Entretanto, basta fazer o chamamento da palavra órgão,
Órgão, por exemplo, tem um acento agudo na sílaba or e tem o tio em gão. Órgão, órgão. Consegui identificar que a sílaba tônica é or, tá bom? No caso das classificações, como que nós faremos? Quando uma palavra apresentar a última sílaba tônica, nós teremos uma palavra chamada oxítona. No caso de uma palavra que tem a penúltima sílaba tônica, nós teremos as palavras paroxítonas. No caso de palavras que têm a antepenúltima sílaba tônica, nós temos as proparoxítonas. Lembrando que a contagem silábica sempre será feita da direita para a esquerda, voltando, tá bom? E se surgir qualquer dúvida, vocês podem falar que a tia Priscila está disponível, tá bom? Espero que essa aula realmente tenha atendido vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. A tia Priscila vai fechar aqui e aí, como vocês já sabem, essa é aquela parte que a tia Priscila demora um pouquinho mais para que ela consiga fechar aqui, mas dá certo, tá bom? Deixa a tia Priscila abrir aqui um pouquinho essa imagem, o meu quadradinho. Colocar aqui parar aqui o meu vídeo. Agora sim, meus amores, fiquem com Deus e até a próxima aula.